Alô holders, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar de um REIT gigante no segmento de varejo dos Estados Unidos, o Realty Income Corp, listado na Bolsa de Nova York pelo ticker ou símbolo O, pela letra O. REIT esse que eu possuo em carteira e, como sempre, lembro que esse vídeo não é recomendação de compra ou venda do ativo. Quero mostrar o porquê que eu invisto nele e as principais características. Se você é novo por aqui, se inscreve para receber conteúdo como esse sobre investimentos no Brasil e no exterior. E vamos ao vídeo. Com mais de 23,6 bilhões de dólares de valor de mercado, o Realty Income Corp é um dos maiores REITs do segmento de varejo dos Estados Unidos. A companhia tem um portfólio de propriedades extremamente diversificado, possui mais de 6.500 propriedades localizadas em 49 estados norte-americanos e também em Porto Rico e no Reino Unido. E ela aluga os seus prédios para mais de 260 lojistas comerciais, operando em 51 indústrias diferentes. Um dos motivos pelos quais eu resolvi investir na Realty Income foram os dados extremamente consistentes e crescentes. Ela possui receita, EBITDA, lucro, fluxo de caixa livre e o FFO extremamente consistentes e crescentes. Possui a dívida um pouco alta, que é um pouco característica do segmento, mas ela possui um rating de crédito A- estabelecido pela S&P, o que é uma classificação ótima e muito rara entre os REITs. Ela também possui uma classe de ação ordinária apenas, o que é excelente. Um dos dados mais importantes a analisar em REITs é o FFO per share, ou seja, o crescimento por ação, que é o Funds from Operation. Então a gente percebe aqui um crescimento constante ao longo do tempo, e a mesma coisa com o EBITDA. A gente tem um EBITDA crescente de longo prazo, bem explícito aqui na Realty Income. E uma das coisas mais importantes para ter em mente, para quem investe a longo prazo, é o gráfico lucro-cotação. Aqui a gente olha quanto a cotação do ativo acompanha o crescimento dos lucros, ou seja, a cotação em azul sempre acompanhando o lucro em verde. No caso da Realty Income, aqui não é nem um pouquinho diferente. Ela aumentou o pagamento de dividendo consistentemente nos últimos 25 anos e tem provado seu crescimento e retorno ao acionista de longo prazo de forma excepcional. Esse aqui é o retorno de quem investiu e reaplicou todos os proventos que a empresa pagou dos últimos 5, 10, 20 e 26 anos desde seu IPO. Então a gente percebe um retorno excepcional realmente ao acionista se a gente olha o longo prazo de 10, 20, principalmente 26 anos atrás. Desde 1994, a empresa aumentou os ativos imobiliários de 450 milhões para mais de 15 bilhões de dólares, ampliou o número de indústrias em sua carteira de 5 para 51, aumentou o número de inquilinos de 23 para cerca de 300 atualmente e, por fim, impulsionou a sua receita anual de 49 milhões de dólares para mais de 1 bilhão de dólares. Além de um ótimo retorno, a gente tem um histórico muito bom de taxa de ocupação desse REIT. De 1992, a gente olha aqui o ano a ano, até os dias atuais a gente tem uma taxa de ocupação extremamente alta. Nunca esteve abaixo de 96% desde 1992. Quando a gente olha aqui embaixo a quantidade de propriedades adquiridas pelo REIT ao longo do tempo, também desde 1992 até os dias atuais, a gente vê uma faixa crescente aqui, exponencial, de aquisições que o REIT fez ao longo do tempo. E ao longo desse mesmo período a gente tem uma taxa de vacância bem baixa e controlada. E agora a gente faz uma rápida análise geográfica para olhar onde estão localizados as propriedades do REIT. Aqui no estado do Colorado, por exemplo, a gente tem 100 propriedades, representando 1,5% do REIT. No estado do Kansas, um pouquinho mais. Oklahoma, 191 propriedades. 11% da receita vindo do Texas. 5,4% da receita do REIT vindo do estado da Flórida, e a gente consegue filtrar aqui em cada estado, vendo a quantidade de propriedades, quantos por cento delas está alocada atualmente e a porcentagem advinda da receita desse REIT. Então a gente consegue fazer uma exploração total aqui dos Estados Unidos inteiros, Nevada, Califórnia aqui com mais de 8% de receita, Oregon bem pouquinho, Washington 1% advindo do estado de Washington. No Reino Unido a gente vê que tem 22 propriedades, 100% delas alugadas, e aqui em cima a gente lê Porto Rico, 4 propriedades. A gente pode também fazer uma análise setorial, vendo quantos por cento da receita do REIT está relacionado a que tipo de segmento, por exemplo, segmento aeroespacial, lojas de roupa, esse inquilino aqui de serviços de colisão automotiva, de peças automotivas,
a gente consegue fazer toda essa diferenciação. Você vê que tem uma concentração grande aqui em lojas de conveniência, tem 12% praticamente advindo de lojas de conveniência, e a gente vê cada segmento aqui bem diversificado. Tem uma concentração um tanto alta em 2 serviços que foram bem afetados pela crise do coronavírus, de restaurantes e cinema, por exemplo, 6% em média cada um, e totalizando aqui 97,3% advindo dos Estados Unidos. Então o REIT ainda tem uma exposição pequena no Reino Unido e Porto Rico. E agora a gente vai olhar quem são os inquilinos propriamente ditos, afinal, são eles que pagam os aluguéis todos os meses e o Realty Income repassa esses aluguéis para o nosso bolso, os acionistas, em forma de proventos. O maior inquilino de todos é a rede Walgreens, e mesmo assim, com 250 contratos em vigência, eles só representam 6% de toda a receita do REIT. Em segundo lugar, a 7-Eleven, rede de loja de conveniência, a Dollar General, até a FedEx, Dollar Tree, a LA Fitness, que é a rede de academias, e aqui abaixo de 3% a AMC Theaters, que é a rede de cinemas, a Regal Cinemas, Walmart e por aí vai. A CVS Pharmacy também aluga 88 propriedades do REIT, e a Home Depot lá embaixo representando uma das menores parcelas da receita com 19 propriedades locadas. E aí a gente consegue ver aqui a rede 7-Eleven de lojas de conveniência representando quase 12% dos aluguéis totais do REIT. São imóveis de alta qualidade e excelente localização. Nós temos as propriedades alugadas para farmácias, as drugstores, que representam 90% do total da receita do REIT, sempre bem localizadas com altíssima barreira de entrada. Outro inquilino muito resiliente são as próprias lojas Dollar Stores, que alugam 8% das propriedades do REIT, e até mesmo nas crises você percebe que teve números bem resilientes, superando inclusive a crise de 2008. A gente tem quase 8% das receitas de aluguel advindo da parte grocery, ou seja, as redes de loja Walmart, extremamente resilientes e boas pagadoras de aluguel também. E dessa mesma linha de segmento de grocery, a gente tem as lojas Sainsbury's, que são as inquilinas do Reino Unido, que pagam os aluguéis advindos de fora dos Estados Unidos. Na área de Health and Fitness, a gente tem as academias pagando os aluguéis ao Realty Income, algumas delas bem diversificadas também ao longo de todos os Estados Unidos. E a parte de cinemas, Theaters, representando 6,3% do REIT, com algumas redes de cinema diferentes. Fora os inquilinos ligados a redes de restaurantes ou quick service, que representam uma boa parte do REIT também. Então, se a gente for fazer uma análise gráfica setorial, a gente percebe uma exposição muito maior em retail, ou seja, a gente tem aqui em agricultura menos de 2%, office, industrial, e a grande parte é realmente a parte de varejo, retail, representando o total de 83%. Então, pessoal, na minha visão como investidor, é um REIT extremamente bem gerido e eles têm esse costume de pagar os dividendos de forma mensal aos seus acionistas. Então é uma forma de você receber dividendos em dólar lá nos Estados Unidos todos os meses. A gente tem aqui um track record interessantíssimo, que desde 1969 eles têm feito aumentos consecutivos nos seus dividendos mensais. Então, se você olhar aqui o quanto cresceu anualmente e mensalmente o pagamento de dividendo, isso é muito interessante. Aqui você vê o gráfico de Dividend Increases, então para quem começou a investir lá em 94, existe toda uma subida, uma escalada fenomenal de pagamento de dividendo mensal crescente. E aos preços de hoje a gente tem um dividend yield bem interessante, de 4,7% de retorno só de proventos do Realty Income. Se comparar com a taxa média de proventos das empresas do S&P 500 e também das empresas do Dow Jones, a gente tem um dividend yield bem mais elevado. Sobretudo se a gente comparar as taxas pagas pelo Tesouro Americano. Então, essa taxa aqui está bem interessante e até acima do segmento de REITs. E uma coisa interessante para quem gosta de se expor em ativos no longo prazo é o Current Yield on Cost, ou seja, quem comprou esse REIT há tempos atrás, em 2009, por exemplo, pagando 6% ao ano, hoje recebe 10,8% ao ano só de dividendo. E só para fechar aqui, holders, eu queria falar da resiliência do Realty Income em relação à crise. Aqui a gente vê lá em 2008 o que aconteceu naquela crise toda, o REIT subiu 9% comparado a 20% de queda na média dos REITs do S&P 500. Então, isso aqui é extremamente interessante e traz muita segurança para a gente investidor em relação à gestão do ativo, que é uma das coisas mais importantes para analisar na escolha da sua carteira.
Pessoal, essa foi a minha visão aqui do REIT Realty Income Corp. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de se inscrever aqui no canal e deixem nos comentários qualquer tipo de dúvida que a gente se fala. Bons investimentos a todos e até a próxima.